mais interessante do que o S. Então, essa vai ser a nossa representação simbólica para capacitor. Claro que aqui o exemplo é para capacitor de placas paralelas, mas de maneira geral esse vai ser o símbolo. Se a gente pegar essas duas placas, ó, que são mostradas acima, tá aqui a primeira positiva e a segunda negativa. Por quê? Porque nós ligamos ela a um gerador. E o gerador tem o terminal positivo e o terminal negativo. A placa que está ligada ao terminal positivo vai ficar eletrizada positivamente, óbvio. A placa que está ligada ao terminal negativo do gerador fica eletrizada negativa. E a diferença de voltagem entre as placas é o ΔV. E a partir disso, nós podemos calcular tudo o que for necessário, campo elétrico, capacidade e outras cositas mais que forem necessárias. Notem que os elétrons, eles fluem da placa positiva para a negativa, o que é óbvio, ó, que é o sentido que flui a corrente, porque são os elétrons que são responsáveis pelo transporte da eletricidade, que são as cargas que se movimentam. Então, partindo da definição de capacidade, que nós já chegamos no outro patamar, que é a quantidade de carga por ΔV, e sendo que o campo elétrico para uma placa é a densidade de carga sobre ε0. Esse ε0 é a permissividade elétrica do meio, né? Que eu falei do dielétrico, que é um isolante, então o isolante tem uma outra permissividade elétrica. No caso, essa constante ε0 tem uma relação dela com o K, que é a constante eletrostática. Depois eu faço um vídeo para complementar isso aqui, que é a lei de Gauss, que é onde nós chegamos nessa definição aqui do campo elétrico com mais facilidade. Então aqui eu estou, digamos, já colocando direto essa definição, essa segunda equação. O campo elétrico para uma placa, que é o que tem aqui, ele é a densidade de carga, que está simbolizado por esse sigma, letra grega, e esse epsilon, que é uma nova grandeza. ε0, por esse zero, porque é a permissividade no vácuo. Pronto. Então, o que a gente vai fazer aqui é, digamos, ligar essas coisas. Como a densidade, eu vou anotar aqui, ó, sigma, é a quantidade de carga sobre a área, porque é uma densidade, e como eu estou falando de uma placa, não é um volume, estou levando em conta só a área, então é a quantidade de carga nessa certa área da placa. Então, substituindo essa relação de baixo, nós vamos ter Q sobre εA, substituindo na equação. Então, o campo elétrico, ele vai ser Q sobre ε0A. E a capacidade, Q sobre ΔV. Mas temos que lembrar também que nós já aprendemos que o campo elétrico ele é uma relação entre a diferença de potencial ΔV e a distância. Então a gente pode igualar essas, digamos, equações. Se a gente igualar E igual a ΔV sobre D igual a Q sobre ε0A, a gente tira uma outra relação. Qual é? O ΔV que está no primeiro membro, ele pode ir para o segundo. E esse ε0 que multiplica o A, vai primeiro. Esse passa dividindo e esse passa acima multiplicando. Ou só inverte as posições. Então fica ε0 sobre A, D, e aqui nós teremos Q sobre ΔV. Por que essa movimentação? Pegando a definição de capacidade, ó, que é Q sobre ΔV, então tudo isso aqui é a relação que a gente quer encontrar para a definição de um capacitor. Então, o capacitor ele é igual a ε0 vezes A sobre D. Sendo que o ε0 é uma constante que depende do meio, o A é a área da placa e o D é a distância entre cada uma dessas duas placas. Analisando matematicamente, o que a gente vê? Quanto maior a área da placa, mais ela armazena energia. Ou seja, porque dá para ver pela relação matemática que a capacidade aumenta se o A aumentar. Se a distância entre as placas ficar maior, como o D está no denominador, a capacidade vai diminuir. Então, para aumentar a capacidade de armazenamento no capacitor,
Você deve aumentar a área e diminuir a distância entre elas. É claro que não dá para aumentar a placa infinitamente. Então você diminui a distância entre elas. Mas como a capacidade também depende dessa constante, e essa constante ela só é constante para aquele meio, é isso que agora vai explicar aquele item que eu falei lá no começo do dielétrico. Esse ε0 aqui é a constante no vácuo. Mas se você colocar um dielétrico, que é um isolante entre as placas, você melhora o armazenamento de energia, sem necessariamente precisar mudar a área e a distância entre elas, que teria uma limitação. Tem uma hora que não dá mais para aproximar uma placa da outra, que elas já estão muito próximas, já muito encostadas. E também não dá para aumentar infinitamente, como eu falei. Então você altera o dielétrico. Ao invés de A, coloca um outro isolante. Então, essa é a relação que nós queríamos encontrar para o capacitor. Veja que ela tem uma relação bem mais geral para a gente melhorar a capacidade de armazenamento de energia. Vamos para o próximo item, que é explicar a questão dos dielétricos. Então, notem, ó, nós temos as mesmas duas placas, placa positiva e placa negativa, de antes, só que entre essas duas placas tem um dielétrico, que é um isolante, nessa figura A. Observe o que acontece. Figura B, que é uma representação da figura A. Quando essas placas não têm dielétrico, o campo elétrico entre elas é esse que eu estou circulando de vermelho, que é o E0, o campo elétrico no vácuo. Quando você coloca um dielétrico, esse dielétrico induz um outro campo elétrico, EI, no sentido contrário. Como o campo elétrico original no vácuo e esse agora induzido tem sentidos contrários, ele se subtrai. Então nós vamos ter um campo elétrico resultante menor do que o que nós temos. Então esse capacitor passa a continuar armazenando mais energia do que antes, por isso. Porque quando chegasse nessa estabilização do campo elétrico, o valor máximo, ele não armazena mais energia. Mas com a introdução do dielétrico, que é um isolante, ele passa a armazenar mais energia. Por quê? Notem que há uma polarização dessas cargas elétricas quando se introduz um dielétrico. As partículas do dielétrico, as moléculas, se orientam de acordo com as placas. Ó. Positiva à direita, negativa à esquerda. Isso porque as placas têm positiva e negativa, ao contrário. Aqui nós temos uma tabela com as constantes dielétricas. O que é isso? É o material, vácuo, ar, parafina, teflon, ou seja, são vários materiais dielétricos, isolantes. E aqui tem a constante elétrica K para cada uma. E nessa terceira coluna nós temos o E, que é o campo elétrico, ou seja, está dado em volts por metro, mas podia ser newtons por coulomb. Esse campo elétrico é, digamos, uma espécie de medida da rigidez elétrica. O que é essa rigidez elétrica? É a capacidade máxima que esse corpo, ou seja, essa substância, esse meio, tem de suportar a eletricidade. Exemplo, quando é que acontece o raio? É quando supera-se a rigidez elétrica do vácuo. Chegou no limite, acontece o raio. Não, ou seja, ele não consegue mais suportar. Então há um rompimento, que é o valor máximo. Então, no ar, ó, como podemos ver aqui, ó, essa rigidez elétrica é de 3, mas como a gente tem aqui uma evidênciazinha aqui, um 10 a 6, então é 3 vezes 10 a 6 é o campo elétrico máximo que esse A suporta. Nessa tabela aqui como exemplo. Aí a partir desse momento, se o campo elétrico for superar esse valor, tem-se a rigidez elétrica quebrada e acontece a precipitação do raio. Só voltando aqui que eu pulei aqui sem querer. Como a gente tem uma constante K aqui, que é a constante dielétrica, não confundir com a constante eletrostática, se eu falei essa palavra sem querer, vocês desconsiderem. Aqui no caso não é aquela constante eletrostática, é a constante dielétrica em relação com o dielétrico. Como é isso? Pegando aqui o vácuo e o ar, por exemplo, a gente pode ter a constante dielétrica de um e de outro. Como? O K é uma relação entre o epsilon e o epsilon zero, por exemplo, que é as duas constantes. Mas nós podemos comparar como sendo o campo elétrico resultante
sob o campo elétrico inicial. Como o campo elétrico resultante é o campo elétrico, digamos, inicial, sem o dielétrico, menos o campo elétrico induzido, ó, note que eu estou pegando todas aquelas relações para chegar no campo elétrico. Então, esse K, para ser calculado, ó, basta a gente pegar as duas constantes de permissividade elétrica para cada meio e fazer uma relação entre eles. Ou pode ser entre os campos elétricos, ó, levando em conta que o campo elétrico resultante é o campo elétrico do vácuo menos o campo elétrico induzido. Então aqui eu estou apenas colocando como se deve calcular. Não é nenhum exemplo em si aqui, só vai ver isso nos exemplos. Próximo item, para fechar. Energia potencial elétrica de um capacitor. Nós já aprendemos também que se tem campo elétrico, tem força elétrica. Se tem força elétrica, nós podemos calcular a energia. Agora a questão é, como vocês vão calcular, ou como nós vamos calcular essa energia armazenada? Eis a questão. Digamos aqui no exemplo, ó, nós temos um capacitor e aqui uma lâmpada. Ó. Digamos que esse capacitor já tem energia, então ele consegue acender essa lâmpada. Se a gente colocar num gráfico, por que eu estou colocando num gráfico? Você poderia estar se perguntando. Carga elétrica aqui, que é a carga armazenada no capacitor, e aqui é a diferença de potencial entre as placas do capacitor. Lembre que o capacitor ele é Q sobre ΔV, por definição, a capacidade do capacitor. E eu expliquei que o capacitor, melhor dizendo, a capacidade do capacitor, a capacitância, é uma constante. Se é uma constante, esse valor não muda. Então, se a gente relacionar a carga elétrica em função da diferença de potencial, tem que ser uma reta diagonal partindo da origem do gráfico, como está aqui. Ó. Então, essa reta aqui é por causa dessa constante. Lembrando que a gente pode fazer o produto dos meios aqui, mas a gente não vai fazer isso agora. Se eu pintar aqui a figura, essa figura, nós vamos ter um triângulo. Basicamente um triângulo. Então, primeiro eu vou focar só na área do triângulo. Não vou nem me preocupar com o que é. A área do triângulo é a base vezes a altura dividido por 2. A base desse triângulo, como a gente pode ver, é o ΔV. E a altura, como a gente também pode ver, é o Q. Então, a base é o ΔV e a altura é o Q sobre 2. Então, a altura é Q vezes ΔV sobre 2. Mas quem seria essa relação? Lembrando que o trabalho, como a gente aprendeu em outro conteúdo, o trabalho ele é igual a Q vezes ΔV, colocando aqui de vermelho. É Q para ficar mesmo esquecido de propósito. O trabalho, por definição, que é o que mede a energia, no caso aqui a eletricidade, ele é Q vezes ΔV, ou seja, é o produto entre a quantidade de carga e a variação, ou seja, a diferença de potencial, no caso a diferença de potencial entre os dois condutores, no caso as duas placas. Só que eu não posso aplicar essa relação direta, então eu apliquei ela pela área, mas é Q vezes ΔV, que é justamente o que está no gráfico, Q, que é a quantidade de carga, vezes ΔV. Então, se essa relação está de acordo com a definição de trabalho, então trabalho é igual a área. E o trabalho mede a energia. Então, aqui eu tenho a energia. Então, a energia potencial elétrica é Q vezes ΔV dividido para 2. E aqui também eu posso encontrar várias e várias relações. Ó. Notem que se nós pegarmos essa relação acima, a primeira lá no alto fizemos o produto dos meios, nós vamos ter Q vezes 1Q e C vezes ΔV. Aí nós pegamos essa relação e substituímos nessa, coloquei a seta. Então a energia potencial elétrica vai ser C vezes
V, substituindo no lugar do Q, vezes o ΔV que já tinha. Então, a energia potencial elétrica armazenada nesse capacitor vai ser o C, ΔV vezes ΔV quadrado sobre 2. Então, veja que essa equação é a mesma de antes. Eu só fiz remodelando, mudando as variáveis. E vocês podem observar que a primeira, ela relaciona a quantidade de carga e a variação de potencial, diferença de potencial. A segunda relaciona a capacidade ou capacitância e a diferença de potencial. E a gente pode fazer uma relacionando a capacidade e a quantidade de carga. Essa eu vou deixar como exercício para vocês. É bem simples, é só fazer uma relação. Não tem muita dificuldade. É só uma relação matemática, não tem nada de decoreba. Vamos para a próxima para finalizar. Capacitores comerciais. Aqui é meramente uma imagem para explicar aqui, ó. Como vocês podem ver, ó, existem inúmeros formatos de capacitores na prática. Aqueles exemplos são apenas de maneira para a gente ver de maneira visual, simplificada. Note que aqui tem a voltagem, aqui tem um Jzinho que é do joules de energia, como vocês já estão habituados, ó. Então, cada capacitor, se a gente ver com cuidado, depois vocês podem observar, vocês conseguem ver as unidades de medida de energia e de potencial. E aqui a gente finalizou esse conteúdo que eu usei como referência o livro do Alberto Gaspar, do volume 3, e finalizamos.